Salve, salve, rapaziada, eu sou o Paulo Araújo, produtor visual, videomaker e técnico de áudio. Hoje a gente vai falar sobre as lentes que revolucionaram o mercado cinematográfico mundial, as lentes anamórficas. Roda a vinheta. Galera, antes da gente cair de cabeça no assunto, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Bora entrar de cabeça no nosso assunto? Vamos nessa? A primeira curiosidade sobre as lentes anamórficas é que elas foram criadas em 1920 nos laboratórios de óptica de Henri Chrétien. E inicialmente elas tinham fins militares. No início, o cinema ele era 4x3, ele era meio aquele formato meio quadradinho, né? E quando chegaram as televisões do mesmo formato, a indústria cinematográfica, com medo de perder público, começou a procurar soluções e formas de diferenciar a experiência de você consumir produtos na televisão com produtos no cinema, com filmes. Então, tínhamos um problema logo de cara. Um filme de 35mm, ele tinha um espaço muito demarcado, ali, delimitado. E a indústria cinematográfica queria expandir para telas maiores, né? Vamos aumentar as nossas telas. Era uma das soluções. Só que como é que a gente vai preencher essas telas se a gente não pode aumentar? Naquela época você não tinha como aumentar o espaço físico do filme, né? Fazer um filme maior, usava-se o 35mm. E as câmeras rodavam, projetavam em cima desses filmes de 35mm. A indústria estava formatada desse jeito. Então eles foram fazer o quê? Primeiro tentaram o cinerama, que era o quê? Filmar com 3 câmeras ao mesmo tempo, depois sincar esse material e exibir como fosse uma imagem só, né? Nas grandes telas dos cinemas, que agora tinha um espaço horizontal bem maior do que o 4x3 que era exibido na televisão. Só que logo eles perceberam que eles tinham um problema, porque era muito complicado sincar esse material e exibir ele. Dava muito problema, dava muito trabalho. Então no uso das lentes anamórficas é que eles encontraram uma solução definitiva. No que consistia o quê? A lente anamórfica, ela meio que espremia, comprimia dentro do espaço do filme, de 35mm a imagem. Depois, quando ela ia ser exibida num projetor, era acoplada no projetor uma lente que descomprimia essa imagem, ganhando uma amplitude horizontal, né? Você tinha uma grande amplitude horizontal. Mas como você não tinha informação nem na parte superior do filme, nem na parte inferior a mais, o que é que acontecia? É que apareceram as famosas barras pretas. E dependendo do fator dessas lentes que havia nessas lentes anamórficas, isso delimitava o quanto dessas barras. Se era 2, se era 1.33, se era 1.50 ou 2.0, era isso que marcava a espessura dessas tarjas pretas, né? Quanto mais widescreen fosse o filme, maior era a tarja preta, seja no topo ou na parte inferior. Usando isso é que o cinema pôde se destacar e se desenvolver. Isso ficou muito popular. No início era muito caro você filmar com lentes anamórficas. Aliás, hoje para a grande indústria que é mais comum, mas é muito caro ainda se você é de médio ou pequeno porte. Pequeno porte nem pensar, né? Muitas vezes é muito difícil, seu cliente tem nem orçamento para no trabalho que você vai fazer para você alugar uma lente anamórfica, né? Mas isso mudou muito com o passar dos anos e a gente vai chegar nessa parte aí, aguarda um pouquinho. Então muitos filmes foram feitos e isso foi tão massificado na indústria cinematográfica e as características dessas lentes anamórficas e grandes marcas como Cooke, Zeiss, Arri, todas essas empresas desenvolveram essas lentes e elas foram se popularizando na grande indústria, no grande cinema, que isso hoje faz muito do que a gente chama do tal look cinematográfico, né? É meio complicado falar look cinematográfico, porque para mim, look cinematográfico envolve muitas coisas, envolve todo um leque de profissionais, uma equipe enorme. Não é só você ter um tipo de lente, mas essas lentes marcaram muito a estética visual do cinema durante muitos e muitos anos e elas são usadas até hoje. Como? Características como aquele buquê oval, que diferente das lentes fotográficas, ele tem um formato oval ao invés de redondo, né? Porque quando descomprime, uma das características que acontece com o buquê, ele é esticado, quando aparece uma forma de luz,
ela geralmente é oval. Outra característica que é muito presente nas lentes anamórficas, que você consegue ver em filmes de ficção científica, que é muito presente, ou em comerciais de carros, que aparece também hoje em dia, são muito usadas lentes anamórficas, para você ter justamente essa característica, que é aquele flare na horizontal. Diferente dos flares das outras lentes, das lentes fotográficas, aquele flare horizontal, ele é muito presente no nosso imaginário através dos filmes de ficção científica. O bokeh oval e o flare horizontal são marcas fundamentais de lentes anamórficas. E aí a gente vem para os dias de hoje. Essas lentes, historicamente, sempre foram muito caras e sempre fizeram parte de produções high-end, produções caras, produções cinematográficas de Hollywood. Assim, que você tinha lentes, são lentes muito caras de você locar, ou se não para publicidade de orçamentos astronômicos, assim, muito caros, e que você não é tão que não é barato. Não é qualquer filme que você pode locar uma lente anamórfica, nem sempre está dentro do orçamento. Mas hoje em dia empresas vêm fazendo, solucionando de um custo-benefício, criando lentes anamórficas que podem ser usadas em câmeras de micro 4 terços, como você tem câmeras da Panasonic, da Blackmagic, e em valores assim, num fator de anamorfismo não tão grande como 2.0, mas você tem ali lentes em 1.3, 1.5, da Siriu e de outras marcas, dando acesso a quem faz cinema em baixo orçamento ou publicidade, que não tem tanta grana assim, poder adquirir essas lentes e trazer essas características. Outra coisa que ficou muito comum no mercado é o anamorfake. O que seria o anamorfake? Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo é um anamorfake, digamos assim. Eu não tenho a minha lente não é uma lente anamórfica. Então, existem recursos que você consegue emular, você consegue esses flares anamórficos na horizontal que estão aparecendo aqui na imagem, você consegue emular características como o bokeh oval. Eu vou deixar na descrição aqui o link para um canal que ele se aprofunda, um canal estrangeiro muito bacana, que ele se aprofunda muito no anamorfake, como você fazer, sempre pensando nessa questão do custo-benefício, todas as características. É interessante por quê? Porque quando você mergulha nesse universo do anamorfake, você começa a entender as características, se aprofundar nas características ópticas de uma lente anamórfica, e você consegue trazer para suas produções, baixo custo, médio custo, as características interessantes dessa lente, essa assinatura que ficou no nosso imaginário, né? Eu acho que quando você vê em alguns canais as pessoas falarem de look cinematográfico, eu acho que é mais uma sensação, como o cinema sempre teve atrelado a qualidade, a extrema qualidade da gente ver no cinema o melhor que o audiovisual tem a oferecer. O cinema sempre foi essa referência, sempre veio dos filmes que são projetados no cinema, né, da experiência cinematográfica, o que a gente quer imprimir nos nossos vídeos, nas nossas peças publicitárias, nos nossos filmes de eventos. Tudo isso você quer colocar no universo audiovisual, você quer trazer essas coisas que você viu na sua infância, em filmes de Spielberg, que na sua vida adulta você viu em filmes como Kubrick, como você viu em Star Wars, filmes de George Lucas. Toda a indústria cinematográfica traz na assinatura dos seus filmes essas lentes, o uso dessas lentes e as características ópticas que elas imprimem nos filmes que a gente vê no cinema. E como diria um amigo meu, o cinema é uma experiência, não é um look. Você não adianta procurar isso, porque o cinema em si, o filme que vai para o cinema, ele é uma experiência. Obras audiovisuais, você vai ter a mil e muitas coisas, mas o filme que vai para o cinema, ele não é só aquele filme, é você estar naquela sala, sentir aquelas sensações, estar imerso naquele som, o som que permeia toda aquela sala, aquela tela enorme. Então o cinema ele foi caminhando para uma experiência. Então é muito engraçado, porque falar de look cinematográfico é meio estranho, no fim das contas. Bem, eu espero ter colaborado com vocês nesse vídeo, ter mostrado características interessantes das lentes anamórficas, para vocês verem também e perceberem que look cinematográfico, ele demanda muita coisa. Não é só luz, não é só câmera, não é só lente. Tem muitos profissionais, tem muita coisa envolvida,
tem muita arte envolvida em figurino, cenário, maquiagem, muita coisa que demanda esse look cinematográfico. E uma das características presentes são as lentes anamórficas, porque elas fizeram parte de todo o imaginário dessa geração e continuará fazendo por muitos longos anos. A gente ainda consome muito material e ainda vai consumir muito material filmado com essas lentes. E é por isso que às vezes a gente quer trazer essas características, e como o canal aqui fala de audiovisual e fala de cinema também, eu trouxe hoje essa curiosidade das lentes anamórficas para apresentar para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Valeu!